Bom, estava aqui pensando, né? Questão de saudade, de nostalgia. Ah, eu estava lembrando, né? Que cheguei à conclusão, assim, que a saudade não existe mais, né? Mas como assim? A saudade não existe mais, né? Acabaram com a saudade. Vou começar assim, né? Eu lembro que quando eu era criança, garoto, sei lá, nos inícios dos anos 2000, no final dos anos 90, meu pai, ele pegava uma agendinha, não tinha telefone em casa, né? Não tinha celular. Pegava uma agendinha e daí ia até o orelhão, né? Ficar próximo de casa. E telefone público, né? Pra quem não conhece que é um orelhão, mas enfim. Na minha época ainda tinha, usava ficha, mas depois tinha já os com o cartão de unidades, né? Parecia um cartãozinho de crédito assim e tal. Enfim, era 30, 60 unidades lá. E aí meu pai pegava a agenda dele, se deslocava até o orelhão, né? Pra querer falar com um amigo dele e tal. Daí eu ia junto. E não tinha foto, não tinha rede social para mostrar esse amigo, né? Ficava na imaginação mesmo. Ele fala, um amigo de infância, assim, assim, assado e tal. Faz tempo que o pai não fala com ele. Ia lá, se deslocava até o orelhão, pegava o telefone, ligava lá e ficava conversando ali. Tinha que ser conversar de forma rápida, né? Ah, não tão rápida, né? Mas enfim, ficava ali que uns 10 minutos conversando. E daí ele trocava ideias, pegava endereços, como é que tá fulano, como é que tá ciclano. Ciclano ou cicrano? Mas eu ficava ali do lado dele, escutando as conversas, e só a imaginação, né? É, as coisas, como é que tá a casa do fulano, aquele, não sei o quê. Contava a história rápida ali, pegava um telefone de outras pessoas, vou te dar o telefone daqui de tal pessoa, vou te dar o telefone daquele cara, não sei o quê. E era isso. E daí meu pai passava o endereço para ele, né? Tal. Para que o endereço? Porque ali de alguns dias depois, semanas, chegava uma carta, né? Lá pelos Correios, com alguma foto, alguma lembrança ali, né? A mensagem e tal. E daí eu finalmente tinha ali como ver quem era esse amigo, né? Tinha lá uma foto dos tempos de garoto do meu pai ali, ou algo assim, da família, umas poucas fotos ali e era isso. Né? Não era nenhum vídeo, não era. eh, Era aquilo, né? Então vocês veem como a gente hoje em dia trata as imagens de rede social, né? Tudo tratado ali, você até nem conhece a pessoa depois do mundo real, né? E eu falo isso pra mim mesmo, né? E acho que muita gente vê a minha foto ali na rede social, mas pessoalmente é capaz de não me reconhecer. Não que seja tão diferente assim, mas a gente acaba criando, né, uma noção ali diferente. E será saudade. E será saudade. Você não ficava sabendo da vida da pessoa direito, a pessoa só te contava o que ela queria ouvir, falar mesmo e tal. Mas o resto ficava na imaginação. Você ficava ali, nossa, o que aconteceu com aquele meu amigo, aquele meu conhecido, aquele meu irmão camarada, aquele meu familiar que eu não vejo mais, à distância, né? Eu acho que unia também as pessoas, né? Porque daí você só tinha a tua família, né? A tua família, que eu tenho esse aqui, esse meu núcleo familiar aqui, esses meus amigos. E no momento que você mudasse de cidade, né? Ou então de estado, dificilmente você voltaria a ver aquelas pessoas novamente. E isso era saudade, né? Essa palavra que só existe no português, né? Até onde eu sei. A nostalgia, né? Mas com o tempo, depois a gente começou, talvez também na época MSN, o Orkut, começou o fim da saudade, né? Porque você já começava a encontrar as pessoas, né? Quando teve aquela explosão do Orkut, eu lembro, né? Que amigos ali de velha data se encontrando, conversando, era uma forma mais fácil, barata, né? A internet não era tão barata e acessível na época ainda, mas já começava a ter essa aproximação, né? Então, e eu acho que começou por aí o stalkeamento, né? Que é você começar, que é aquele meu amigo, aí tu lembrava o nome lá, aquela pessoa, aquele meu ex-colega. Pegava o nome e ia catar a vida da pessoa, não, não entrava em contato com ela, só ficava ali vasculhando mesmo, bisbilhotando, né? E eu não vou apontar o dedo, porque eu mesmo já fiz isso, né? Faço às vezes, eu dar aquela bisbilhotadinha, não vou criticar quem faz isso, não vou julgar. Mas é aquilo, você dá aquela bisbilhotada, algo que você dificilmente. É aquela coisa, a rede social, ela permite que você bisbilhotar, vou usar esse termo mesmo, bisbilhotar, né? Fuxicar na vida da pessoa, sem que ela saiba, né? Se fosse teu vizinho ali, teu vizinho mora lá na tua casa, você não sabe. Aí de repente ele vai lá, vai e posta, eu tô brigando aqui em casa, tá difícil as coisas.
acho difícil alguém postar assim, mas problemas, né? Na rede social sempre é coisa boa, né? Mas você acaba sabendo da vida do teu vizinho, né? Do teu lado. Então você não precisa nem conversar com ele, não precisa perguntar se ele tá bem, se tá tudo legal. Que hoje em dia é difícil você gostar de um vizinho, né? Eu tenho, felizmente tenho um vizinho muito legal, assim, tal. Mas é um sorteio, é uma loteria. Tem um vizinho bacana. E é isso, sabe? Então já do lado de casa ali e tal, você não precisa mais ter aquele contato, mas ainda assim sabe tudo da vida do outro, né? O cara veio, assim, depois ali, a minha rede social depois favorita era o Instagram. Era, porque já virou outra bagunça também, né? Com o Facebook. E, cara, você não tem mais falta das pessoas. No momento que você começa a pensar em alguém, você já vai e procura ela, né? Às vezes eu fico me lembrando de colegas assim que eu não vejo, ex-colegas de escola, que eu não vejo há 10 anos, aí fico tentando lembrar o nome, se eu consigo achar e tal. Vocês acham que eu quero conversar com a pessoa, perguntar se ela tá tudo bem? Não, eu quero saber onde é que ela tá, sabe? O que ela tá fazendo da vida, por onde é que ela anda. Eu acho que isso tá mudando muito a nossa cultura, né? É o que eu tava pensando, assim. É o fim da saudade, né? Tem telefone agora na mão, toda essa questão ali antes era em casa, né? No computador e tal. Agora em qualquer lugar que você está, então. Você está em algum lugar ali, onde você esteja, né? Lembrou daquela pessoa, pega o telefone, se tiver sinal, internet, pronto, você vai achar ela. Dificilmente você não acha aquela pessoa. Basta ter um nome, né? E às vezes nem o nome precisa. Você lembrar o nome dos amigos e tal, você vasculha lá que, na lista de amigos daquele conhecido. Você acaba. Cara, você assim, ó, muito difícil não encontrar uma pessoa hoje. Eu digo até a questão quando você perde um documento. Você daria até um outro, um outro vídeo, outro áudio, assim. A questão de quando você perde um documento, você só não tem esse documento recuperado ou você não foi atrás, né? Ou por falta de vontade das pessoas, cara. Porque você acha um documento, uma carteira de identidade, uma carteira ali. Tem o nome. Cara, você tem que ser o bicho do mato, assim, que não tenha redes sociais para você não recuperar seu item se eu quiser devolver, sabe? Se a pessoa quiser devolver, ela vai te achar. De algum jeito ou de outro, ela vai te achar e te devolver. Mas as pessoas preferem pegar a tua carteira. Tempos agora eu perdi uma carteira e já era, já era. Nem os documentos eu recuperar mais, porque podia simplesmente pegar os documentos. Ah, achei esses documentos aqui, botar em alguma rodoviária, alguma delegacia ali, sei lá. Mandar mensagem para mim. Ó, deixei os documentos ali na delegacia, no mercado, sei lá onde lá. E não, né? Só prefere ver se tem, vasculha tua carteira, ver se tem algum dinheiro, tento passar teus cartões ali, que daí aparece mensagem no teu telefone, né? E joga fora. Né? Assim, indigna, fica brabo, né? Que não tinha nada, joga fora. Dane-se, azar. Seria um dos benefícios, né, dessa questão de achar as pessoas. Mas a gente não tem mais saudade de ninguém hoje, né? Eu tenho saudade das pessoas que morrem, né? Aí acabou mesmo. Ou quando você realmente não consegue lembrar o nome, ou, cara, se você de repente não consegue achar aquela pessoa, ela te bloqueou. Ela te procurou antes e te bloqueou. Mas é engraçado, sabe? Isso eu acho que mudou muito a dinâmica humana, né, das pessoas. Como é que eu posso, assim, resumir de uma forma mais simples, né? Talvez uma falta de empatia, né? De carinho, porque você não vê uma pessoa há não sei quantos anos, lá você guarda um sentimento, assim, bom, de repente, né? É claro, também tem a questão do rancor, né? Às vezes você guarda aquele ódio da pessoa lá e nunca mais vê ela e fica aquela coisa guardada. Mas eu acho que assim, com o sentimento bom mesmo de querer ver aquela pessoa bem, ela acaba se esvaindo, né? Porque daí também a pessoa só vai postar ali o que ela quer, né? De repente você vai querer contar vantagem e tal. Eu não vou julgar, sabe? De repente você não tá no momento muito bom da tua vida ali, você sente inveja, sente raiva, né? Você vê aquele cenário montado ali na rede social. Nossa, tá todo mundo bem. Tá todo mundo se dando bem na vida, menos eu aqui. Que droga isso. E fique chateado, né? Fique triste e tal. Mas de repente você vai lá, toma coragem de conversa com aquele teu amigo e diga as coisas, cara, bah, que saudade tal de você. Fazia tempo que a gente não se via e tal. E aí você, mas bah, tá bem, né? E os caras dizem, bah, cara, não, pior que não, assim. E você vê que a realidade não é muito diferente da tua também. Eu acho que é isso. As pessoas deixam de conversar ali, né, de interagir mais. Mas foi o fim da saudade, né? A gente tem tudo ao nosso alcance ali.
Tá hoje, basicamente, tá todo mundo muito próximo e ao mesmo tempo distante, né? Você pode estar no meio do mato, mas tá toda a tua família conversando. Imagina uma viagem, né? Antes, você viajava e sumia no mundo, né? Teus pais ali, teus familiares ficavam se perguntando por onde é que você anda, se você ainda tá vivo, se aconteceu alguma coisa. Cara, você sempre podia passar um telefonema, mandar uma carta, mas era difícil, né? Era um pouco mais difícil, mais complicado. Você pegar o telefone e ligar e tal. E às vezes você queria mesmo realmente ficar, se concentrar no que você estava fazendo, né? E realmente sumia. Mas agora, se você quiser falar com teus parentes aí, teus amigos, de repente até no meio do Polo Norte, no meio da Antártica ali, você consegue encontrar e conversar com todo mundo e se aproximar, não, tá tudo bem aqui e tal. É, a diferença, né? Eu não tenho, eu não tenho filhos hoje, né? Mas talvez eu não teria esse cenário, né? Com o meu, com um filho, né? Eu pegaria e mostraria, não, tá aqui, esse aqui é meu amigo de infância, meu colega. A gente conversa até hoje. E acabou, né? Não teria muita história. Até aquela questão do pai. Ah, quando o pai era criança, aí você imaginava lá o teu pai, né? Sei lá, basicamente um anão, né? Porque o rosto é o mesmo e tal, no corpo de uma criança. Mas agora não, ele vai, pega e te mostra uma foto, né? Ali das 500 fotos que ele tem, você tem rede social. E era isso. Então, mas, é isso aí. Era algo que eu tava pensando, algumas ideias que eu gosto de jogar assim pro mundo.